Brasil é um país gigante, é o quinto maior em dimensão. De norte a sul, a língua que falamos é a mesma, o português. Apesar das diferenças de sotaque e das expressões locais que embelezam as diferenças de cada região, nós nos adaptamos muito bem à nossa língua-mãe. Daí então vem a pergunta: por que aprender outro idioma? Não há como negar que a abertura que a tecnologia trouxe para a vida dos estudantes e da sociedade em geral fez o mundo ficar pequeno. Ela encurtou as distâncias e alargou as possibilidades para o aprendizado de novas culturas e, consequentemente, de novos idiomas. A decisão de se dedicar ao aprendizado de um novo idioma é um excelente caminho, tanto no aspecto profissional, porque nos abre portas no campo de trabalho, como nos aspectos pessoais, porque nos fazem aprender novas culturas e novas maneiras de pensar. Até nos momentos de lazer, como ouvir música ou navegar na internet, o conhecimento de um outro idioma é muito benéfico. Em viagens internacionais, a língua inglesa é sem dúvida a mais utilizada e ela proporciona aos turistas mais segurança e independência nesses países. Mas será que existe um momento mais adequado para se aprender uma segunda língua? Os especialistas são unânimes em afirmar que a imersão numa língua estrangeira é benéfica desde os primeiros anos de vida. Independente do tempo escolhido para aprender, nunca é tarde para começar. O nosso Deus nos dotou com uma capacidade imensa para aprender e Ele espera que façamos isso. Em Provérbios 21:22 diz: uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiam. E então, qual é o momento mais adequado para se aprender um segundo idioma? Este é o tema do programa Vida Mais Viva, que começa agora. Bem-vindo ao programa Vida Mais Viva. Nós estamos tão felizes pela sua companhia. Obrigada por estar conosco. Como é que foi sua semana? Cheia de lutas, cheia de desafios? Muito boa? Conversa com a gente quer sempre ouvir você. Você sabe os canais, as nossas redes sociais, você tem várias formas para falar conosco. Você sabe que nós temos um canal no YouTube, nós temos uma página no Facebook e nós também temos um blog lá no portal da TV Novo Tempo. Acessa lá, assiste a esse programa, não somente a esse, mas os anteriores, está tudo lá. Você pode nos ajudar a compartilhar e divulgar as boas mensagens que a gente sempre diz aqui. Você viu a gente falar na abertura sobre a questão de aprender um segundo idioma. Hoje não tem mais essa questão, nós moramos no Brasil, falamos português. As pessoas moram nos Estados Unidos, falam inglês. O mundo é um só. E com relação a isso, a gente precisa se comunicar. Como é que a gente vai viver e conversar nesse mundo globalizado? Então, existe a necessidade de aprender a nos comunicarmos de uma linguagem, de uma forma universal. E você já se perguntou, você já pensou sobre essa questão de quando é o melhor momento para aprender um segundo idioma? Você ou para o seu filho que está aí brincando enquanto você assiste o Vida Mais Viva? Quando é que você deve procurar e que tipo de recurso você deve procurar para ensinar um segundo idioma para o seu filho? Fica com a gente porque é isso que você vai aprender agora. Quem vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto é a professora Juliana Casadei. Tudo bem, Ju? Tudo bem, Mariana? A professora Juliana é psicopedagoga e ela é diretora da Escola Bilíngue do Colégio Liceu Jardim. É isso mesmo? Isso mesmo. Então tá bom. Ju, diz para nós, já a pergunta central, quando você acha que é um momento para a gente começar a iniciar o aprendizado de um segundo idioma? Eu devo esperar o meu filho que está lá acompanhando a gente também esperar manifestar o interesse ou antes mesmo disso? Então, Mariana, não há uma resposta simples para essa pergunta. As pesquisas, elas divergem um pouco. Então, algumas apontam que quanto antes a criança começar a aprender o segundo idioma, melhor. Outras, elas dizem que é importante a criança começar a falar o idioma materno para, então, aprender esse segundo idioma. Tá. Mas existe um consenso entre as pesquisas, que quanto antes a criança aprender, melhor vai ser a pronúncia. Então, se ela aprende o idioma bem cedo, a pronúncia que ela vai desenvolver, a pronúncia que ela vai falar, vai ser próxima de um nativo. E por que existe essa diferença? Por que uma criança consegue falar
com os fonemas que são parecidos e um adulto quando vai aprender é uma tristeza? Primeiro que o adulto ele é mais envergonhado, né? A criança, ela fala, ela não tem medo de errar, mas tem uma questão neurológica. O ser humano, conforme ele vai crescendo, ele perde a capacidade de conseguir reproduzir alguns fonemas de maneira natural, próxima de um nativo. Tá. Então é importante aproveitar a infância, onde o cérebro ainda está em desenvolvimento, para você expor a criança a 1, 2 idiomas, que com certeza ela vai desenvolver essa pronúncia mais limpa que a gente fala. E eu fiquei pensando, Ju, existem outras vantagens que não somente a pronúncia, que fica realmente mais parecida com algum nativo, que coisas mais objetivas, neurológicas, outras vantagens que aprender um idioma na infância pode proporcionar? Com certeza, Mari. Hoje as pesquisas elas mostram que o cérebro bilíngue ele é um cérebro mais focado, aumenta o raciocínio lógico-matemático, a criança ela é mais criativa e além também do conhecimento da linguagem e cognitivo, há também um ganho social e cultural, porque quando a criança consegue se comunicar em outros idiomas, se ela faz uma viagem, ela consegue... Não tem barreira, né? Exatamente, exatamente. Então hoje já se sabe que são inúmeros os benefícios quando a criança ela é bilíngue ou trilíngue. E você acredita que se aprender antes da alfabetização não pode ou não prejudicar o aprendizado da língua mãe? Qual que é a sua visão sobre esse assunto? Então, Mari, na verdade isso é um mito. Interessante você me fazer essa pergunta, Mariana, porque as famílias questionam muito isso. A questão da alfabetização, se vai atrapalhar, se a criança não vai aprender direito nenhuma coisa nem outra. E isso a gente sabe que é um mito. Existe uma pesquisadora aqui no Brasil que ela se chama Selma Moura e ela é pioneira nesses estudos. E ela diz que o processo de alfabetização, ele é único. Então, a partir do momento que a criança aprende esse processo, ela só vai fazer a transposição do som. Então, se a criança aprendeu primeiro o português e depois o inglês, não tem problema. Ou se for de maneira simultânea, então ela faz realmente apenas a transposição do som. O importante é a família saber que não existem duas alfabetizações. É um único processo. Que interessante. E isso não vale para as línguas, todo tipo de línguas ou não? Línguas de uma mesma origem ou línguas diferentes, por exemplo, o japonês e o mandarim? Aí já é mais complicado porque não tem a mesma relação da grafia ou dos fonemas. Na verdade, são idiomas de uma mesma origem. Mas então para o inglês, que seria o principal, que é o primeiro que as pessoas costumam aprender, não haveria problema? Não haveria problema porque ele é um processo único. A partir do momento que a criança entender o código da linguagem, ela só vai fazer a transposição do som. Eu queria que você falasse um pouco sobre as formas de aprender inglês que existem. Por exemplo, qual a diferença entre um curso de inglês que a gente vê desses muitos que existem, anunciados, e de uma escola bilíngue como você coordena? Tá, num curso de inglês, o objeto de estudo daquele curso é o idioma, é a linguagem. Então, você desenvolve a comunicação social, a criança vai aprender as estruturas gramaticais. Já numa escola bilíngue, o idioma, ele deixa de ser um objeto de estudo e passa a ser um veículo de imersão, uma ferramenta de imersão em outras disciplinas. Então, a criança aprende matemática em inglês, ciências em inglês. Entendi, não vai para ter aula de inglês. Exatamente. Aliás, essa que é a diferença. A criança não aprende o inglês, e sim, ela aprende em inglês. Então, lógico que o objetivo também de uma escola bilíngue é desenvolver o inglês daquela criança. Mas, além disso, é ter a certeza que a criança entendeu e absorveu aquele conteúdo acadêmico. Então, o objetivo é que a criança tenha acesso a conteúdos acadêmicos, conteúdos de escola, que você não tem em escolas de idioma. Qual é a diferença, então, para uma escola internacional, por exemplo? Tá. Uma escola bilíngue, ela segue o currículo brasileiro, tá? E aí algumas disciplinas são ministradas no segundo idioma. Já uma escola internacional, ela não segue o currículo brasileiro, ela segue o currículo do país de origem. Então, se é uma escola americana, ela vai seguir o currículo dos Estados Unidos, ou uma escola canadense segue o currículo do Canadá. Tenta ajudar a gente a dar ferramentas para as pessoas que estão nos assistindo. Como ela deveria escolher, quando ela deveria matricular, então, o filho numa escola internacional, numa escola bilíngue ou no curso de inglês? Para quem seria indicada cada uma dessas ferramentas aí? Claro, uma escola internacional é interessante a família conhecer e
matricular o seu filho se ela tem interesse em morar fora, porque ele vai seguir um currículo de um outro país, não é? Então, é importante a família ter isso em mente, que não vai ser o currículo brasileiro e sim o currículo de outro país. Então, quer dizer que se essa pessoa... Desculpa te cortar. Imagina! Mas essa pessoa teria dificuldade que se formou na escola internacional, por exemplo, de pressão vestibular. Teria porque os conteúdos que no o Brasil, vestibular... eu digo, né? Exatamente, porque os conteúdos de um vestibular brasileiro são os conteúdos da escola brasileira e não de uma escola americana. Então, essa é a principal diferença. Já uma escola bilíngue, ela segue sim o currículo brasileiro, porém, fica a critério da escola como que ela quer fazer essa divisão, porque algumas disciplinas vão ser ministradas em português e outras disciplinas vão ser ministradas no segundo idioma. Mas a principal diferença é curricular. Então, a escola internacional, ela segue o currículo do país de origem e uma escola bilíngue segue o currículo brasileiro. Como você vê o estudo de inglês, ou inglês ou qualquer outro idioma, num país de origem, num país em que que se fala aquela língua dia e noite, ou comparado com o curso de inglês do Brasil? Olha, eu acho que se o jovem tiver a oportunidade de passar um tempo no exterior para desenvolver a segunda língua, é maravilhoso. Fantástico. É fantástico, é maravilhoso. Porque se você está aqui no Brasil, você vai para o seu curso de inglês, quando você sai, a partir do momento que você sai para a rua ou para sua casa, todo o ambiente é em português, não é? Se você está num país, além de você estudar inglês com um professor nativo, para você fazer uma compra, para você... É o mercado, é a farmácia, se comunicar, é pedir informações na rua, você tem que falar no idioma. Então, eu acho que o ganho, além da própria linguagem, a questão também do ganho cultural, né? Você está inserido naquela cultura. Então, eu acho que vai além, amplia o horizonte para o jovem. Imagina que alguém que está nos assistindo tem um pai que está lá com seu filho pensando, eu acho que é importante, então é o momento de eu colocar meu filho para aprender o idioma. O que ele deve procurar numa escola para dizer que aquela escola é adequada para ele? Como ele deve fazer a escolha? É importante a família buscar um local onde a criança ela vai se sentir bem, não é? Então, primeiro, buscar referências, concordo, acho que a família tem que buscar referências, mas é importante também perceber se a criança está bem naquele espaço. Então, se ela vai estar com pessoas que sejam capacitadas para ficar com aquela faixa etária, se o projeto desenvolvido é realmente para as crianças, se ela vai se sentir bem, porque a criança estando motivada, não importa se ela vai estar aprendendo inglês ou um esporte, um curso é o assunto de ali, culinária, né? Exatamente. Ela tem que estar motivada. E como que vem essa motivação? Da onde que vem essa motivação? Com um projeto adequado para a faixa etária. Então, se é uma criança de 4, 5 aninhos, é importante que seja algo mais lúdico, com bastante contação de histórias, com joguinhos, não é? Com músicas, que com certeza ela vai adorar. Vá conhecer várias escolas, não conheça uma só. Converse com o coordenador, converse com os professores, observe os materiais, observe o ambiente. Então, será que é um ambiente muito frio ou é um ambiente colorido, para trabalhar em grupo, que ofereça mais de um espaço, que não somente a sala de aula. Então, é sempre importante o pai averiguar todos esses aspectos antes de fazer a sua escolha. E depois que fez, é aquilo que sempre você falou, Mari. Né? Exatamente. Observar a criança, ela está motivada, ela está feliz, porque com crianças pequenas, a responsabilidade de manter essa motivação é muito mais da escola, da família, do que da própria criança. Com certeza. Ensinar inglês ou qualquer idioma numa idade em que a criança não entende a real necessidade daquilo, porque de fato ela vai entender, ela acaba aprendendo, quando muito pequena, ela acaba aprendendo porque é o que se fala ali. Mas de fato ela não entende que é importante para a vida futura dela, para a vida madura, para o trabalho, que etc., para o ganho cultural. Isso, de uma certa forma, não seria desmotivador para a criança? Talvez não seria mais interessante aguardar que ela conseguisse compreender a real necessidade? Que prejuízos ou benefícios? Como você vê essa situação? Olha, Maria, é interessante você me fazer essa pergunta, porque realmente tem muitos pais que falam, olha, é importante aprender inglês para o seu futuro, para você ter melhores oportunidades de trabalho, mas isso está muito fora do contexto da criança. Ainda, né? Exatamente, está muito longe. Então, eu acho que esse argumento para convencer o seu filho a ir para uma escola de inglês
vale. ou matriculado numa escola bilíngue, ele não é válido. Mas eu acho que não atrapalha de maneira alguma, porque foi como eu falei, a criança, quando ela aprende um segundo, um terceiro idioma, justamente por você não ter essa pressão do mercado de trabalho, eu preciso aprender inglês para conseguir um melhor emprego, ela não tem essa pressão. Então, esse aprendizado ele vai vir de maneira muito natural. E a criança ela vai ter um tempo muito maior para desenvolver esse idioma. Então, ela não precisa aprender em 6 meses e 1 ano, ela pode aprender em 3, 4, porque a criança se tornar bilíngue é um processo. Não existe uma data. Então, eu vou matricular meu filho de inglês. Daqui quanto tempo ele vai estar falando inglês? Eu ia te perguntar isso mesmo. Eu não sei. E 2 filhos varia. Exatamente, varia. O importante é a família saber que todos irão chegar, mas você tem que ter essa paciência, né? Enquanto pai, nós enquanto professores, nós temos que ter essa paciência e deixar a criança desenvolver, sempre pensando que é um processo. O pai e a mãe que estamos assistindo podem fazer alguma coisa para ajudar a manter essa criança motivada? Há pouco você mencionou assim, que para uma criança muito pequena, a motivação depende mais da escola e dos pais. Com certeza. Tá. A escola, a gente vai fazer, vamos procurar fazer uma escolha que seja adequada, o projeto pedagógico, mas eu, enquanto pai ou mãe, o que eu posso fazer para manter o meu filho motivado no aprendizado do segundo idioma? Eu acho que em casa, né, se a família conseguir dar continuidade a essa exposição, é muito válido. Então, colocar filmes, desenhos em inglês, porque às vezes a criança ela nem percebe o idioma que está falando. Às vezes tem família que fala, Ju, ele assistiu espanhol, ele já conhecia o desenho. Então, para a criança, eu falo, é muito interessante, porque para eles, a maneira como você está passando, se está em inglês, português, espanhol, para ele não faz muita diferença, não é? Então, é importante a família conseguir manter essa exposição também fora da sala de aula. Então, com músicas, com joguinhos, com livros. Então, invista, assim, na bibliotequinha pessoal do seu filho, em inglês ou qualquer que seja o idioma que você quer que ele aprenda. Porque o aprendizado de qualquer coisa, ele é matemático. Então, quanto mais você se dedica, quanto mais você estuda, quanto mais você está exposto àquilo, maior vai ser o seu desempenho. Hoje em dia, a internet ela é uma ferramenta maravilhosa, existem milhares de vídeos, inclusive tem muitas crianças que ao jogar videogame, às vezes quer passar de fase, acaba acessando um vídeo no YouTube onde ensina como que faz para passar de fase e geralmente as pessoas que estão falando não falam português e eles aprendem, eles entendem. Então é muito importante realmente você oferecer esses recursos, principalmente tecnológicos, aplicativos, existem milhares de aplicativos para você aprender fonema, com joguinhos de quebra-cabeça, para você ligar a figura com a palavra. Então, manter essa exposição fora do ambiente escolar também é primordial para o aprendizado. E em que ponto por outro lado, você havia mencionado que isso às vezes é prejudicial quando o pai quer falar, faça, como é o nome disso? Como é o nome daquilo? Como é que a gente encontra o equilíbrio, né? Entre não forçar demais, mas manter a criança estimulada? Quem souber esse segredo, né? É verdade, Mário. O que eu falo muito para as famílias é para deixar a criança muito à vontade. Então, deixar a criança trazer. Talvez você possa fazer perguntas no sentido, o que você aprendeu hoje? Ou, será que você poderia ensinar alguma coisa para o papai? Porque eu não sei, você poderia me ajudar? Então, e perceber a criança. Se você percebe essa abertura, então vai em frente. Porque, por outro lado, tem criança que não quer falar inglês em casa. Que não gosta, que não quer falar, não vê a necessidade, porque você falar um idioma que não é a sua língua materna, exige um esforço mental muito grande. Sim. Então, às vezes a criança não quer falar porque ela não vê a real necessidade. Por que eu vou ter que falar inglês se minha mãe não entende? Aqui está tudo em português, meu avô está falando em português, a TV está em português, meu irmãozinho, os meus brinquedos. Então, é importante a família perceber se a criança se sente à vontade e dar essa abertura. Se a criança respondeu, então, ok. Se ela não quer e você está com dúvidas, será que meu filho está aprendendo, está desenvolvendo? Liga para a escola, marca uma reunião com a professora, seja na escola bilíngue ou num curso de inglês, porque às vezes a desenvoltura da criança num outro ambiente é muito maior do que dentro de casa. Não necessariamente o que você, pai, está vendo, você, mãe, está vendo, é o que ela apresenta no ambiente próprio para aquilo. Inclusive, conheço milhares de histórias, né, onde as famílias achavam que a criança não falava absolutamente nada do segundo idioma. E aí surgiu a oportunidade de fazer uma viagem e lá nem o pai nem a mãe falavam o idioma daquele país. E aí a criança se viu, né, naquela situação e aí ela começou... Pois ela soltou a língua. Soltou a língua, pediu comida no restaurante, perguntou
perguntou coisa no hotel, de informações de passeios. Então, e aí a família viu. Mas por quê? Porque ela se viu numa necessidade onde ela precisaria expor aquilo que ela sabia. E até então ela nunca tinha comentado nada com a família. Olha que graça. Então foi uma surpresa, né? Eles voltaram super empolgados. Falando sobre, então, um terceiro idioma, ele pode ser ensinado no mesmo momento ou você indica que aguarde, então, primeiro os 2 primeiros? Ou essa coisa de, como você falou, aprendizado é um só, alfabetização é uma só, eu posso colocar português, inglês, espanhol, por exemplo? Então, as pesquisas mostram que qualquer ser humano é capaz... Eles são perfeitamente capazes, né? Qualquer ser humano é perfeitamente capaz de aprender 2, 3, até 4 idiomas. Então, é importante você observar, não é? Então, às vezes o vô fala espanhol, a mãe inglês e o pai português. É muito comum. Eu acho que assim, o que é importante é a criança ter uma referência. Então, se é com o avô que ela vai falar espanhol, então é o avô que ela vai falar espanhol. Com a mãe português e com o pai inglês, por exemplo. É importante ela ter essa referência da linguagem. Mas, em termos cognitivos, só tem ganho esse cérebro. Bom, agora eu queria que você deixasse algumas palavras para ajudar as pessoas que chegaram na fase adulta e não estudaram na escola bilíngue, não estudaram na escola internacional e que estão sentindo a necessidade de aprender um segundo idioma. Que dicas você poderia dar para esses adultos que estão nos assistindo? Olha, eu acho assim, se está começando do zero, é muito importante buscar um curso de inglês, não é? Porque você vai aprender estruturas gramaticais simples, você vai estar compartilhando com outras pessoas também, às vezes uma dificuldade que é sua, você vai perceber que é de outras pessoas, você vai ter o seu professor para te ajudar. Mas o primordial, Mari, é manter essa exposição fora da sala de aula. Então, se você quer melhorar o seu inglês, saia da sala, faça sua lição de casa, assista filmes, veja entrevistas, busque notícias, tenha um caderninho de palavras, então todo dia uma palavra nova. Olha, eu já sei falar um pouquinho de inglês. Legal, vamos aprender alguns sinônimos, né, pra gente enriquecer o universo, porque senão você fica muito apegado a sempre aquela mesma frase, aquela mesma palavra. Desenrola a língua, porque às vezes a gente tem a impressão que a gente ouve, não entende nada, tenta e não sai nada, parece que um dia dá um estalo e vai sair, né? Com certeza, com certeza. É importante você manter essa exposição e não ter vergonha de falar, porque todo mundo erra, até um nativo erra, mas o importante mesmo é manter essa exposição, buscar palavras novas, vocabulário novo, marcar no caderninho e tentar, no dia a dia, ir inserindo essas palavras para o seu universo de vocabulário. E uma dica final que eu achei super importante que você falou, se você for sair do Brasil, olha, desvencilhe das muletas, né? Se você for fazer um curso internacional, fuja dos brasileiros. Fuja dos brasileiros, porque tem muito brasileiro morando fora, não é? E tente buscar outras culturas, outras pessoas, para você realmente conseguir praticar o inglês, porque só morar fora e ficar perto dos brasileiros, você não cria armadilha, você cria uma armadilha que te impeça de aprender, né? Olha, foi agradável demais estar com você durante esses minutos. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande. E enriquecedor, viu? A gente quer contar com a sua companhia mais vezes, viu, Juliana? Muito obrigada. Eu posso deixar o meu e-mail se alguém tiver alguma dúvida? Claro que pode. Então, o meu e-mail é juliana.casadei@liceujardim.com.br. Se alguém tiver alguma dúvida, eu ficarei muito feliz em ajudar. Com certeza. Obrigada mesmo. E a você que ficou conosco até o final, nosso grande abraço, beijo, contando com a sua presença e companhia na semana que vem. Fique com Deus e agora uma mensagem espiritual. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom estar com vocês mais uma vez no programa Vida Mais Viva pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Meus queridos, nós vivemos em um período onde necessitamos de esperança para a nossa vida, necessitamos de paz, e a palavra de Deus nos ensina que a melhor paz está em Jesus Cristo, está no Evangelho. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ele é o próprio Evangelho. A palavra de Deus nos diz que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Mas como este Evangelho da paz, este Evangelho do amor, este Evangelho que traz esperança, pode alcançar outras pessoas. Como isso acontece? A palavra de Deus diz que o Evangelho ele atravessa fronteiras, nada pode segurar o poder do Evangelho na vida de alguém que se entrega a Jesus Cristo. Nós vamos ler o texto que está em Atos capítulo 2, e nós leremos o versículo 4, o versículo 8 ao versículo 11. Veja o que está escrito na palavra do Senhor.
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo 8. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfília, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos o temos ouvido em nossa própria língua a falar das grandezas de Deus. Veja o que o texto bíblico está nos dizendo, que coisa maravilhosa. O texto está nos retratando que o Evangelho de Deus, ele atravessa fronteiras. Aqui fala-se a respeito da festa do Pentecoste, uma grande festa em Jerusalém, uma festa que vinham pessoas de todas as regiões para ouvir a respeito de coisas maravilhosas e ali ouviram a respeito das grandezas de Deus. Meu querido amigo, o Evangelho, ele pode atravessar o seu coração. O Evangelho, ele pode mudar a sua vida. O Evangelho pode transformar a sua família. E não importa onde esteja a sua família, não importa em que local se encontre um filho ao redor deste mundo, mas o Evangelho pode alcançar esta pessoa onde quer que ela esteja, porque o Evangelho, ele vem para salvar o ser humano. O Evangelho vem para resgatar. Por isso que Jesus Cristo, quando esteve nesta terra, ele disse que deveríamos pregar o Evangelho a todo mundo, levar o Evangelho a todas as pessoas, porque o grande desejo de Jesus é que as pessoas encontrem algo que ninguém é capaz de dar, somente o Evangelho, e isto é a paz. E eu pergunto a você neste momento, eu pergunto a você e a sua família, vocês desejam ter paz no seu coração? Vocês desejam ter vida e vida em abundância? É o desejo de uma mãe que o Evangelho alcance o seu filho em outros lugares ou em outro lugar que ele se encontre neste momento? Eu tenho certeza que é o desejo. Por isso, entregue a sua vida a Jesus. Ore para que este Evangelho atravesse não somente as fronteiras, alcance pessoas ao redor do mundo, mas também atravesse o coração, o seu coração, e dê a você a alegria e a paz que há somente em Jesus Cristo. Meu querido, que Deus te abençoe, que este Evangelho do Reino seja uma realidade na sua vida e que você seja fortalecido pelo poder de Deus, é o nosso desejo e a nossa oração. Um grande abraço e até a próxima.